Olá, seja muito bem-vindo ao Empreendecast, esse podcast, esse espaço voltado para o conhecimento sobre empreendedorismo, para a gente entender mais quem está por trás de marcas consagradas da nossa cidade de Gaspar e também da nossa região. E nesse episódio de hoje, eu estou recebendo meu amigo Roberto Pereira, da Atex Investimentos. Roberto, primeiro, um prazer te receber aqui e conversar contigo nesse momento. Pô, Paulo, eu que agradeço, é uma honra estar conversando contigo. Já estava com saudade, né, dos tempos da rádio. Verdade. A gente de vez em quando se encontrava de manhã cedo, né? Então é um prazer estar aqui para conversar contigo de um tema bem importante aí, finanças, empreendedorismo. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Pois é, Roberto, para quem te conhece, você já foi bombeiro militar, já foi secretário municipal e mais recentemente é sócio de uma empresa de investimentos da Atex. Conta um pouquinho, para quem não te conhece ainda, dessa tua trajetória. Então, Paulo, costumo dizer que o fato mais importante da minha vida é ser pai, né? Isso com certeza mudou a minha vida. Então, eu sou papai da Alice e da Sofia, que são um presente de Deus, assim, ter filhos é fantástico. Sou casado com a Fernanda e, como você bem falou, eu já fiz bastante coisa aí na vida, né? Resumindo, né? Mas eu sou advogado de formação, continuo sócio no escritório de advocacia, Cruz e Pereira Advogados, mas nos últimos anos eu foquei mais na carreira de investimentos, na área do mercado financeiro. Então, a gente fundou a Atex Investimentos aqui em Blumenau, que o objetivo é estar mais próximos dos clientes para levar com mais oportunidades e investimentos para eles. Pois é, quando a gente fala sobre investimentos, sempre na nossa cabeça vem um bicho de 7 cabeças, né? Vem um grande tema a ser tratado. E o objetivo da empresa é desmistificar isso. É bem importante isso que você falou, Paulo. Quando eu digo que eu trabalho no mercado financeiro, as pessoas já imaginam aquele monte de tela, gráfico. Sim. E bem pouco dos clientes que a gente atende realmente investe em renda variável, que não é ruim, é muito bom investir em renda variável. Mas o perfil majoritário do nosso cliente é conservador. São pessoas que buscam segurança, querem uma rentabilidade melhor, mas precisam não abrir mão da segurança. Então, majoritariamente, a gente investe em renda fixa. O que ocorre? A gente busca produtos melhores do que a pessoa vai ter no bancão, na cooperativa, porque o foco do banco e da cooperativa, por exemplo, não é investimentos, o foco deles é emprestar dinheiro. Então, o nosso cliente acaba sendo um péssimo cliente para eles, porque ele não vai pedir empréstimo, então ele não tem interesse. E aqui, o que eu gosto de destacar é que a gente tem um trabalho independente, que é focado realmente nos teus objetivos, não nos objetivos do banco. Isso muda totalmente o jogo. Bom, e como é que funciona esse teu trabalho? Ou seja, para que tipo de público ele é? Eu que economizo lá R$1.000 ao mês, a pessoa que economiza R$10.000 ao mês. Como é que funciona essa métrica? É um produto voltado para todo tipo de pessoa? Então, Paulo, a gente pode dividir essa conversa em duas partes, né? Uma, primeiro, a assessoria de investimentos, que é voltada na Atex Investimentos. A gente atende pessoas que têm um patrimônio a partir de R$100.000. Então, é o nosso público-alvo. Esse é o mínimo, né? Então, a gente tem pessoas lá que têm 100, 200, 1 milhão, 5, 10, 50, acaba tendo tudo isso. A forma de atender não muda, independente do patrimônio. Qual que é o nosso modelo de atendimento? A gente começa com o diagnóstico, a gente entende o momento de vida, os objetivos, a tolerância a risco, horizonte de tempo. Então, com base nessas informações, a gente marca uma segunda reunião, que é uma reunião de solução, na qual a gente apresenta, Paulo, você está investindo assim, dessa forma, ao nosso ver, você deveria ir por aqui, e você vai ter esses resultados caso faça isso. Você dando ok, a gente providencia o teu acesso à plataforma, a gente é conectado à EQI Corretora, que é uma corretora do Banco BTG, o maior banco de investimento da América Latina. O BTG chegou, Paulo, agora nesse ano, a incrível marca de 2 trilhões sob custódia. Então, é um banco muito sólido, que existe há mais de 40 anos e que agora, nos últimos anos, abriu a oportunidade de atender os clientes do varejo para dar acesso a bons produtos financeiros. Então, hoje a Atex ela está aqui com sede em Blumenau, mas linkada à EQI, que tem uma sede fabulosa em Itajaí, vez ou outra você está por lá também, e essa relação ela é mútua, acontece em união. Isso é importante destacar, Paulo, porque quando as pessoas olham a Atex, tem que olhar
a EQI, que é uma corretora hoje que já tem 43 bilhões, e como você bem falou, nós temos a matriz ali na Praia Brava, em Itajaí. Isso é muito bom porque dá proximidade. É daqui, né? Isso, é nossa, é daqui. É diferente que fosse uma corretora lá de São Paulo, que talvez nem saberia quem somos nós, né? Sim. Então, os sócios fundadores fazem questão, embora o negócio cresceu muito. Para teres uma ideia, hoje o valor de mercado da EQI é por volta de 3 bilhões, né? Mas continua aqui em Santa Catarina. E não bastasse isso, a gente tem o BTG, que também nos ajuda muito na formulação de estratégia de investimentos e dá um suporte. Então, tudo isso traz mais segurança e mais resultado para os nossos clientes. Bom, ao longo do tempo, a gente foi vendo que falar sobre finanças, falar sobre economia, tem incomodado cada vez mais as pessoas no sentido de fisgá-las, né, para tratar sobre esse tema. E qual que é a importância, Roberto, de falar sobre investimentos, falar sobre finanças nos dias de hoje? Então, Paulo, tem dito o seguinte, se a pessoa não pensar nisso agora, ela vai pensar talvez quando for tarde, quando for na sua velhice, ela estiver passando por dificuldades, precisar da ajuda de parentes. A gente sabe que hoje 90% das pessoas que estão no INSS, que estão aposentadas, dependem de ajuda de parentes ou amigos. Ou ainda estão no mercado de trabalho. A gente acaba vendo muitas vezes no mercado pessoas idosas trabalhando. Algumas até por opção, mas a grande maioria porque tem necessidade. Então, se as pessoas não pensarem nisso agora, no futuro vai vir a conta. E aí é no pior momento, no momento que a pessoa já não pode mais tanto trabalhar. Eu arrisco dizer, Paulo, que a nossa geração, você e eu, que não somos tão velhos nem tão novos, né? Estamos na metade do caminho. Meio termo ali, né? A gente não pode esperar que o INSS vai resolver a nossa aposentadoria. A gente tem que cuidar disso o quanto antes, porque quando chegar lá, com certeza, o sistema não vai dar conta. O INSS já está quebrado? Ele não está, mas assim, ele caminha para isso. O Brasil, infelizmente, está se tornando um país velho e pobre. Ao contrário da Europa, que se tornou um país realmente são países de pessoas mais velhas, mas pessoas ricas. Então, a nossa curva de crescimento populacional está diminuindo. Basta ver, pensa nos teus avós, quantos filhos eles tiveram. Sim. Teus pais já diminuíram, você também. Então, assim, está faltando mão de obra, né? E o Brasil ainda tem outro problema que a nossa produção, a nossa eficiência é muito baixa. Então, a gente não tem grandes salários também aqui. Então, tudo isso faz com que a gente tenha a certeza que a gente precisa cuidar agora do nosso futuro. Bom, dentro desses produtos que a Tex também acaba ofertando à clientela, uma delas é a previdência privada? Sim, a previdência acaba sendo um veículo. Ela foi muito mal vendida pelos bancos no passado. Acabava que assim, você ia no banco fazer um empréstimo e eles falavam, Paulo, mas você tem que pegar uma previdência aqui. Sim. Então as pessoas até às vezes têm restrições com previdência. Mas não, ela é um ótimo veículo. Eu digo que a previdência ela serve em vários casos, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de poupar todo mês. Ela precisa ter um boleto. Então a previdência acaba suprindo isso. Ela tem uma eficiência tributária. Hoje, se você paga imposto de renda, você pode utilizar a previdência para pagar menos imposto. Imagina que a tua base de cálculo do teu imposto de renda é 100 mil reais. Você pode abater 12%. Então, ao invés de você pagar imposto de renda sobre 100 mil reais, você vai pagar sobre 88. Então, aqui o governo literalmente está pagando para você poupar e pensar na sua aposentadoria. E a outra vantagem é uma vantagem sucessória. A gente não é infinito, né? Somos finitos. E na Previdência você já pode deixar lá dito para quem vai esse valor. Você pode colocar para qualquer pessoa ou pode deixar para os herdeiros legais. Então, essas são vantagens muito importantes da Previdência que fazem sentido, sim, no planejamento. Tem pessoas que às vezes acham que é um mau produto, ele é um mau produto quando mal aplicado. E aí eu volto naquela questão que você falou da nossa geração aqui, que talvez, se aposentar, vai ser com um valor que não vai conseguir manter um padrão de vida ou minimamente poder se alimentar, que isso acontece hoje, inclusive. Uma previdência privada é algo que as pessoas precisam colocar como primeira prioridade ao se falar sobre finanças ou para começar a fazer uma gestão sobre o seu dinheiro? Então, Paulo, é até uma pergunta muito boa essa que você está fazendo. Eu acho que antes até da Previdência vem um seguro, né, de vida. Eu também. É uma ferramenta muito barata e que você tem uma alavancagem muito grande. Eu confesso para você que eu fui começar a pensar nisso quando a Fernanda ficou grávida, da Alice. Eu fui lá e corri fazer um seguro de vida. Por quê? Eu fiquei pensando, poxa, se der uma zebra, né, agora eu tenho mais uma responsabilidade, que é uma filha, né, que está por vir. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar no seguro. Os americanos
tem seguro de vida, é automático lá. Antes de pensar em qualquer tipo de investimento, comprar casa, comprar carro, eles fazem um seguro de vida. Porque a gente tem que segurar aquilo que é mais importante, que somos nós. Tenho certeza que tu tem seguro do teu carro, mas não sei se tu tem teu seguro de vida, né? Às vezes as pessoas acabam esquecendo disso, e é muito importante. A gente acha que nunca vai acontecer nada. De fato, realmente, eu acho que a gente vai viver bastante. Mas o seguro te dá uma segurança, né, para um imprevisto. E não é só um seguro por causa de uma morte, mas pode ser um acidente, pode ser uma invalidez temporária, uma invalidez permanente. Então, assim, ele vai proteger também em outras situações. Bom, agora eu quero falar um pouquinho também sobre dinheiro, sobre mentalidade. Sempre ouço dizer que algumas crenças limitantes acabam nos atrapalhando, Roberto, na questão do dinheiro. Isso, de fato, é verdade? Porque a gente vem numa época que quem tem dinheiro é porque roubou, né? Isso os nossos pais acabavam falando isso, né? Não, porque o rico não é bom, não ajuda os pobres. São crenças limitantes? Então, acredito que tem uma confusão na nossa formação cristã. Né? As pessoas às vezes fazem mal interpretação da Bíblia. Tem um versículo lá que fala que é mais fácil o camelo, né? A questão do rico passar por aquele caminho. Na verdade, não. Se você interpretar bem, a Bíblia em vários momentos fala de empreendedorismo. Salomão foi um homem rico que ajudou muitas pessoas. A grande questão do dinheiro, Paulo, é o que você faz com ele. Ele é um veículo. Agora, se você fizer um mau uso, claro que não vai ser bom. Agora, se você fizer um bom uso, ele vai ajudar muito. Eu sempre digo para as pessoas que, na medida do possível, nesse planejamento que elas fazem, a partir do momento que elas já passaram daquela fase, né, daquela barreira de estar só correndo atrás e pagar as contas, além dela poupar, ela tem que pensar também em retribuir, em fazer doações. A gente lá em casa, a gente adotou com a Sofia e com a Alice já está conseguindo fazer melhor, a gente dá uma mesada para ela, tem tarefas para cumprir, ela ganha essa mesada, e ela tem 3 potes para essa mesada. Ela pode guardar esse dinheiro para o futuro dela, ela pode gastar com o que ela bem querer e também ela pode doar. Então a gente incentiva isso desde já, para que ela vá crescendo pensando nisso, que é importante também doar, né? A gente que tem às vezes acesso a informações, a privilégios que a gente não teve no passado, tem que retribuir isso para a sociedade. Então, tenho certeza que a pessoa que empreende, ganha dinheiro e que é um bom cristão, acaba também fazendo essa parte da doação, está no caminho certo. E como é que faz para tentar quebrar essas crenças? Paulo, eu penso que assim, tem 2 caminhos, né? Ou numa dificuldade muito extrema, né? A pessoa acaba acordando, ou por alguma influência, seja uma pessoa que você admira, seja às vezes o teu companheiro. Então, assim, as principais crenças que eu tinha sobre dinheiro, quem ajudou a quebrar foi a minha esposa, a Fernanda. Então, o teu companheiro, até arrisco dizer que talvez a decisão mais importante que a gente toma na vida é com quem você vai casar, né? Isso com certeza vai ajudar você a quebrar essas crenças ou buscar também, às vezes, algum mentor, alguém que possa te ajudar. Os livros são um bom caminho. Bom, você falou sobre casamento, falou sobre a sua esposa, desta união. Eu também casei bem, graças a Deus. E buscar uma parceira ideal, ou seja, e aí eu quero chegar no ponto que é tratando sobre finanças. Você, quando começa já a namorar, é importante já começar a tratar sobre esse assunto, Roberto, porque no casamento vai ser mais leve, mais fácil. Eu sei que tem casais que o salário dele é dele e o dela é dela. Então, se o casal não falar sobre dinheiro agora, invariavelmente eles vão falar mais na frente e talvez vai ser no momento de um divórcio. Porque a maior causa de separação no Brasil de divórcios é motivos financeiros, são motivos financeiros. As brigas, né? Isso. Eu, quando comecei a advogar, a gente sempre começa pela área de família e a gente percebia que muitas vezes as pessoas estavam se separando não porque não amavam mais ou porque tinha acontecido uma traição, não. O motivo era financeiro e as brigas não terminavam, né? E só piora a situação, porque se já está indo mal, imagina dividir o patrimônio, mais uma pensão, então aquilo que era ruim fica pior. E de fato, sim, Paulo, a tua pergunta é muito boa no sentido de dizer que sim, é importante já desde a época do namoro a gente ter um encaminhamento disso, né? Ter sonhos juntos. Eu posso te dizer que eu passei no concurso Corpo de Bombeiros, na época eu era estagiário, ganhava mais ou menos R$300 por mês. A partir do momento que eu tomei posse, eu estava ganhando 1.400. Então, poxa, estava rico, né? Sim, eu pensei, mudou bastante. Né? Foi uma multiplicação de capital. E chegou o final do ano, a Fernanda continuou estagiária naquele momento que a gente namorava. E ela, vamos viajar? Eu falei, mas estou sem grana, né? Ela falou, não, mas a gente pode, eu guardei dinheiro.
Eu pensei, meu Deus, mas como, né? Porque ela desde sempre aprendeu a poupar. Então eu acabei tendo esse hábito da poupança, de guardar dinheiro, foi com a Fernanda. Bom, e aí eu já venho numa outra pergunta que eu também separei aqui, que já é um pouco linkada. Por que tanta gente ganha bem e não consegue guardar? E aí esse exemplo desse teu caso aí, pessoas que ganham, não digo que menos, né, mas que um pouco menos do que você, e que às vezes não consegue, que tem investimentos, que tem carro, que tem casa própria. É foco? O que é, Roberto? É cuidar bem do dinheiro? Eu te digo que é mentalidade, Paulo. Se você não desenvolver uma mentalidade de poupança, não importa o quanto você gasta, o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. Então a gente percebe às vezes, a pessoa ganha R$5.000 por mês, ela consegue pagar as contas, não consegue economizar. Ela, agora consegui ganhar R$7.000 por mês. O que acontece? Ela gasta tudo. Aí vai para 10, ela continua gastando. Vai para 15, ela continua gastando. Vai para 30, ela continua gastando tudo. Então, perceba, o problema dessa pessoa não tem nada a ver com a quantidade que ela ganha, mas sim o quanto ela gasta. E aí, a pessoa talvez vai só acordar quando acontecer um fato realmente grave. Ou alguém que influencie, foi o que aconteceu comigo. A Fernanda ajudou muito. Por isso que é bom no casal equilibrar as coisas. Você, por exemplo, é um empreendedor, tem uma predisposição para fazer dinheiro, e talvez a tua esposa vai te ajudar na parte de orçamento, de organização. É assim lá em casa. A nossa parceria, a Fernanda e eu, sempre foi assim. Eu sempre fui muito bom em empreender, tomar risco e alcançar ótimos resultados. Mas a Fernanda sempre foi o lado pé no chão. Peraí, será que a gente pode fazer isso? Será que é o momento? E qual passo a gente vai dar? Então, acho que esse equilíbrio do casal que faz a diferença. Bom, para você que está nos acompanhando, lembre-se sempre de se inscrever aqui no nosso canal do Empreendicast, o canal aqui do repórter Paulo Flores. Eu estou recebendo nesse episódio o Roberto Pereira, da Atex Investimento. Roberto, qual foi o maior erro financeiro que você cometeu? Dá para contar? Dá sim. Talvez não ter começado a investir quando isso me despertou interesse. Eu tive, durante o começo da juventude, contato com aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. E aquele livro me chamou muita atenção, a diferença entre ativo e passivo. Só que naquela época a gente não tinha muito acesso à informação como a gente tem hoje. Hoje, tem a oportunidade de estar aqui contigo, né? Gravando um podcast que vai para o YouTube, depois vai para o Instagram, e tem acesso para todo mundo. Então, naquele momento que eu tive acesso a esse conhecimento, se eu tivesse começado a investir, hoje a situação seria diferente. Os juros compostos teriam trabalhado a meu favor e não contra, porque desde sempre eu fui adiantando sonhos. Eu dou um exemplo, esses dias até repostei isso. Quando eu estava no Corpo de Bombeiros, poucos meses, eu fui lá e financiei um carro. Fui lá e comprei uma caminhonete. A Dakota? A Dakota vermelha. Ela é famosa. E aí o que ocorre? Poxa, eu adiantei um sonho. E na época eu nem olhei os juros. Eu poderia talvez ter comprado ela à vista se tivesse guardado um ano o valor. E aí acabei afundando uma dívida de 5 anos. Né? Então, a gente adiantar sonhos, Paulo, faz com que a gente pague com o que tem mais precioso, que é tempo de vida. Afinal, todos nós temos 24 horas. Se você fica gastando mais que você pode, você está vendendo seu tempo de vida, né? Não tem jeito. Pois é, e aí essa questão de adiantar sonhos, eu acho que todo mundo já deve ter cometido esse erro de fazer uma viagem no momento que você não podia, comprar um carro, exemplo que você falou, no momento que você não podia. E não é que você não possa realizar o teu sonho, mas é que planejando a coisa flui melhor, né? Sim, porque a gente até, Paulo, quando a gente faz planejamentos de longo prazo, a gente é modesto. Em 2015, eu sentei com a Fernanda, a gente fez um planejamento de 10 anos. Tudo que a gente queria, do ponto de vista material e pessoal. Posso dizer que a gente chegou em todos os objetivos com uma antecedência, assim, alguns anos antes. Então, o fato de a gente ter planejado, colocado no papel, acompanhado isso, a gente tem uma rotina, todo ano a gente vai lá e dá uma revisada. No final do ano a gente senta, nós dois, abrimos um vinho, conversamos um pouco de como é que está a nossa vida. E olha, esse ano foi bom, qual vai ser o desafio para o próximo ano? Então isso já faz total diferença. Não é que você não vai aproveitar a vida, a gente tem que aproveitar a vida. Mas imagina, se você consegue guardar dinheiro para que você não pague os juros, cara, já faz toda a diferença. Né? O último carro que eu comprei, eu dei uma entrada e o restante eu fiz em 24 vezes sem juros, porque eles não me davam desconto se eu pagasse à vista. Então eu pensei, para que eu vou adiantar esse dinheiro para a fábrica? Né? Então eu financei em 24 vezes. Perceba,
é uma dívida que não tem problema, eu tenho condições de pagar e não estou pagando juros, né? Mas isso demorou para eu aprender e custou caro. Custou, com certeza, tempo de vida. Eu quero aproveitar o teu conhecimento hoje e tentar alcançar o maior número de pessoas nessa entrevista e trazendo sempre de uma forma bem clara os teus posicionamentos e as minhas perguntas também. Isso que você acabou de citar sobre o carro, poderia muito bem também, em uma pessoa de menor poder aquisitivo, se exemplificar em um item para casa, que às vezes ela vai lá e compra e acaba parcelando. Não que isso seja errado, mas cuidar com a taxa de juros, Roberto, e isso se exemplifica para tantas outras coisas? Paulo, eu fico assustado com essa questão dos juros no Brasil. A gente está vivendo uns juros agora na casa dos 15%, mas esse é o juro da taxa Selic. O que a gente paga de empréstimo é muito maior. Há pouco o governo liberou o consignado também para quem é CLT. Eu converso com empresários todos os dias e eles me contam o valor que os funcionários dele estão pagando de juros. A pessoa vai lá e financia R$ 1.500 e está pagando 6. Não faz sentido, né? Esse juro é abusivo, a meu ver, né? Só que a pessoa está precisando de dinheiro, ela tem algum motivo ali que ela precisa desse dinheiro, ela acaba pagando muito juros. Então, essa questão dos juros talvez é um grande desafio do brasileiro, sabe? A gente paga um juro muito alto. Como não tem o que fazer do ponto de vista legal do governo, que não vai ajudar a gente tem que fazer o nosso próprio dever de casa. Pois é, e aí mudar essa mentalidade que é muito difícil, de economizar, porque a gente é tentado todos os dias, imagina, a gente é inundado por anúncios, por ofertas muito tentadoras, e muitas vezes a gente cai nessas ofertas, acaba comprando e tudo mais, e não é que está errado, mas o planejamento é o melhor a ser feito, Roberto? Além do planejamento, Paulo, nessa caminhada de assessoria de investimentos, como eu falei no início, a gente tem um perfil que a gente atende clientes a partir de R$100 mil. Mas tinha pessoas que falavam, pô, Roberto, eu quero ser teu cliente. Então, diante dessa demanda, a gente criou uma mentoria, na qual eu acompanho as pessoas por 6 meses e realmente pego ela pela mão, ensino ela a fazer um planejamento e ela sai investindo. Só que o que eu percebi desde o início, que mesmo a pessoa tendo acesso às informações, ela soubesse, aqui estão minhas entradas, aqui estão minhas despesas, eu vou conseguir. Ela acabava não executando esse plano. E aí tem um fator que é determinante, a questão emocional e psicológica. E aí o que eu fiz? Desde o início eu coloquei a Fernanda junto nessa mentoria, ela é psicóloga, e aí o que a gente começou a perceber? Que muitos dos nossos gastos são gastos emocionais. Mais ou menos como acontece com a comida. Às vezes eu estou estressado, o que eu faço? Come mais. Come mais. E gastar também poxa, eu mereço. Talvez tu já tenha te falado isso. Eu já falei, eu mereço isso aqui, né? E aí, na verdade, não são compras racionais, são irracionais, que a gente está descontando alguma coisa, uma frustração ou alguma euforia. Então, se a gente não entende isso e não começa a tratar, aí a coisa vai sempre escambar. Não vai ter planejamento que dê certo se a gente não trabalha a mentalidade. Então, um ponto importante na mentoria que a gente trabalha é a mentalidade. Isso vai fazer com que a pessoa crie esse hábito e dê continuidade nisso. Porque não adianta eu fazer isso por 1 mês, 2 meses. Isso tem que virar um hábito na minha vida. A gente sabe que, infelizmente, a questão financeira não é tratada nas escolas primárias, né? Na minha avaliação, deveria se tornar um tema, né, a ser tratado nos nossos colégios. E a gente vem ainda bem que isso está mudando, e hoje você está aqui dando um exemplo disso, de distribuir conhecimento para quem está nos acompanhando, falando sobre finanças. Mas isso é uma matéria que não é dada na escola. Essa mentoria, ela vem também para ensinar essas pessoas a caminharem por esse espaço, por esse tema? Sim, Paulo. Eu percebi que muitas vezes as pessoas compram cursos, na empolgação também, né? E acabam às vezes, nem executando o que está no curso. Então, não adianta só você ter acesso a um conteúdo. Se você observar, talvez no YouTube vai ter conteúdo grátis. Sim. À vontade para você estudar sobre finanças. E por que as pessoas, de fato, não investem melhor? É porque elas sozinhas não vão conseguir, elas vão precisar de apoio de um especialista que vai estar ali ao lado dela. Então a mentoria ela vem para isso, para que as pessoas possam realmente ter acesso a um especialista de investimentos que vai estar ao lado dela. Poxa, Roberto, beleza, eu entendi que agora eu tenho que fazer a minha reserva de oportunidade. Eu começo por onde? É um CDB?
Como é que está o juro no Brasil? Eu vou usar um fundo de liquidez? Eu vou usar um Tesouro Selic? Então, na prática, a pessoa vai precisar desse auxílio. Então, por 6 meses esse acompanhamento, ela vai conseguir dar os primeiros passos e depois dar continuidade também. Fala sobre finanças, não é receita de bolo, por isso que talvez esse acompanhamento de 6 meses é que vai dar maior resultado para as pessoas, porque, como tu falou, eu posso pegar na internet, ChatGPT, me dê dicas de como economizar e começar a investir. Tudo bem, pode funcionar por um tempo, mas cada realidade, cada orçamento familiar é diferente, né? Com certeza, e eu passei por isso. Quando eu comecei a investir era muito difícil, não tinha acesso à informação. Eu lembro que para investir na Bolsa de Valores, na época, eu fazia pelo Banco do Brasil, eu tentei conversar com o gerente, ele, não entendo disso, me passou um telefone de Curitiba, eu liguei lá, a pessoa não conseguia me auxiliar. Hoje não, a gente tem acesso à informação, melhorou bastante. Mas talvez esse excesso de informação agora nos atrapalhe, porque a pessoa fica perdida, né? Ela olha tanta coisa na internet e ela pensa, meu Deus, eu sou incapaz. Não, você é capaz. Só precisa de uma orientação, de uma pessoa certa ao seu lado, que aí vai funcionar. Bom, eu estou com 36 anos e... Bem jovem, Paulo. Bem jovem. Agora, para quem está nos acompanhando, poxa, eu já tenho 40, 50 anos... Eu consigo ainda me organizar financeiramente, Roberto? Ou para quem até é mais novo do que eu, que até vai ter melhor resultado. Consegue fazer isso, Roberto? Consegue, só que o que a pessoa vai ter que entender é que talvez ela vai ter que fazer mais sacrifícios. Né? Na fórmula dos juros compostos, Paulo, a gente tem 3 variáveis. O tempo, a tua capacidade de poupança e a rentabilidade. Normalmente as pessoas estão mais preocupadas com a rentabilidade. Quanto é que eu vou ganhar investindo lá? Mas o que é mais determinante não é a rentabilidade, mas sim a tua capacidade de poupança e o tempo. Imagina alguém que começa aos 18 e alguém que começou aos 36. Obviamente quem começou aos 18 vai sair na frente. Por isso não vale a pena agora eu que estou com 60 anos economizar? Não, faz sentido. As pessoas têm qualidade de vida, só que você vai ter que ser mais disciplinado com os aportes, vai ter que aumentar os aportes. Então, equilibrar essa equação de juros compostos, com certeza a pessoa vai conseguir. Eu atendo pessoas, hoje mesmo estou atendendo um senhor de manhã, ele tem 60 e poucos anos, e a gente está organizando as finanças dele. Ele já é uma pessoa aposentada, está se fazendo de alguns imóveis, a gente está gerando liquidez para ele, para que ele possa desfrutar desse patrimônio em vida e ter um conforto nesse momento já que ele é uma pessoa idosa, né? Apesar que 60 e poucos anos não é mais idoso, né? As pessoas estão vivendo muito bem. Bom, dentro lá da Tex, você tem tido muitos feedbacks positivos de pessoas que começaram lá a ser atendido por você e que hoje têm colhido esses frutos? Paulo, ainda hoje, todo dia a gente tem uma reunião com o nosso time, que é uma matinal, e a gente passa informações do mercado financeiro, informações do Brasil, que estão um tanto quanto complexas, né? E ainda mostrei um case de um promotor de justiça, que eu atendo ele já há uns 3 anos. Quando eu comecei a cuidar da carteira dele, os rendimentos dele estavam negativos. Ou seja, ele estava perdendo para o CDI, que é o juro no Brasil. Ele é uma pessoa inteligente, tem uma boa capacidade de poupança, mas investia mal o seu dinheiro. Não era por falta de acesso à informação, não era por falta de conhecimento. Imagina, uma pessoa que passa num concurso para o Ministério Público, uma pessoa disciplinada que estudou muito. O que ocorre? Ele não tinha tempo para cuidar desse dinheiro. Às vezes a pessoa tem capacidade, entende, mas não tem tempo. Então, o que a gente fez? Começou a organizar, fez o básico bem feito. Hoje a carteira dele está dando quase 130% do CDI. Então, um retorno muito acima da média. E a gente não fez nenhum milagre. Na verdade, o básico bem feito, uma boa divisão dos investimentos, faz com que ele está tendo esse retorno. Então, a gente acredita muito no que a gente faz porque a gente apresenta muitos bons resultados. Eu sempre digo que a pessoa está aqui no ponto A, ela quer ir até o ponto B. A gente consegue fazer isso muito mais rápido. Se levaria 20 anos para te se aposentar, com certeza a gente vai fazer você chegar em 15 anos. Tem até um estudo do Royal Bank do Canadá que provou que a pessoa que tem acesso a um especialista em investimento, ela tem um retorno até 4 vezes maior do que se ela investisse sozinha. Então, isso comprova como a gente auxiliar as pessoas vai entregar muito resultado na vida delas. Hoje, o trabalho, exemplo do que a Tex realiza aqui na nossa região do Vale do Itajaí, existem muitos escritórios que também atuam ou isso ainda é um ambiente que pode ser bastante explorado? Hoje, 70% das pessoas ainda estão nos bancos. A gente tem R$1 trilhão na poupança. Então, tem muito espaço para a gente atender pessoas, para estar próximo.
O nosso principal diferencial, Paulo, é a proximidade. Embora a gente atenda pessoas no mundo inteiro, eu tenho clientes no Canadá, tenho clientes em Portugal, tenho clientes em New Jersey, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasil inteiro, mas a gente consegue estar próximo através da tecnologia. Todo mês a gente conversa com nossos clientes. É um serviço private, então assim, a gente está próximo. A gente acompanha ele nos bons e nos maus momentos. As pessoas têm um planejamento, mas às vezes passam por imprevisto, mas a gente está lá ao lado dela. Então, esse atendimento, ele acaba trazendo proximidade e também segurança. O ponto principal do nosso trabalho, Paulo, é confiança. Esse é o ativo mais importante que a gente tem. Pois é, e eu acredito que também da tua parte, né, da parte da Tex, seja algo que é muito bem estruturado, porque falar sobre dinheiro e ter acesso às finanças de uma terceira pessoa é algo delicado ainda, né? Pouco se fala, né? Sim, as pessoas têm receio e é um tabu ainda para o brasileiro, né? Pô, o que tu quer saber do meu patrimônio, né? Sim. Nessa reunião de diagnóstico, eu sempre falo para os clientes, olha, aqui é como tu é um médico ou advogado, né? Não adianta, tu tem que falar a verdade, né? Aí já teve situação, mas por que tu quer saber? Bom, para eu entender como é que a gente vai diversificar, a gente vai montar isso. Mas a gente vai indo com calma, tirando esses receios. As pessoas às vezes têm dúvida a respeito, onde que vai ficar meu dinheiro? O teu dinheiro vai ficar numa instituição financeira que existe há mais de 40 anos, que é o BTG. É uma conta normal, como você tem no Banco do Brasil, na Caixa, você vai ter lá e você que vai controlar o seu dinheiro. O nosso trabalho é como se fosse um personal trainer. Eu vou dizer, olha, vamos por aqui, mas você precisa executar. Talvez você diga, não, na verdade eu não quero. O personal não tem, né? Ele fala pra gente, ó, tem que fazer... Vou malhar sozinho. Isso. Aí a gente sabe a diferença de que você treinar com um especialista e você treinar sozinho. É basicamente isso. Hoje a gente percebe também muito, quando a gente fala sobre finanças e investimento, muito na internet produtos que prometem um rendimento extraordinário. As pessoas que estão nos acompanhando devem prestar muita atenção, Roberto, para não serem enganadas? Sim. Hoje, com a facilidade da comunicação, também tem a parte ruim dos golpes, né? Pirâmides e por aí vai. Sempre desconfie de retornos rápidos a curto prazo. Não existe atalho. Quando a pessoa vende isso, com certeza ela está pensando nela e não no cliente. Então, até um perfil de cliente que a gente não atende. A gente tem um produto financeiro que a IKEA lançou, que é 18% ao ano. Poxa, uma rentabilidade muito boa, produto muito seguro, mas a gente permite só que o cliente aloque 10% do patrimônio dele. Ou seja, se você tem 100 mil reais, você vai poder colocar 10 mil nesse produto. Por uma questão de diversificação e segurança. Eu atendi um senhor que veio por indicação da Bahia, ele falou, não, mas eu quero colocar R$1 milhão nesse produto. A gente falou, não, a gente não permite. Não, mas o dinheiro é meu? Eu falei, sim, mas a gente aqui tem uma rotina, tem regras e a gente precisa seguir essas regras até para a segurança do senhor. Então, esse tipo de cliente que quer retorno de curto prazo, que está criando expectativas além do normal, não é o perfil que a gente gosta de atender, porque invariavelmente ele vai perder dinheiro e aí vai se frustrar no mercado financeiro. Bom, quero voltar a falar sobre a mentoria que o Roberto lançou recentemente. Já há quanto tempo já está a mentoria? A mentoria de forma organizada, ela está fazendo 1 ano, mas eu venho fazendo ela já há bastante tempo. Às vezes o que eu fazia? Um amigo pedia, Roberto, consegue me ajudar? Eu fazia uma mentoria individual, né, para essa pessoa e aí desde o ano passado a gente organizou ela para que atendesse bem as pessoas de forma mais organizada, com plataforma, tem uma rotina, tem uma pessoa que acompanha, então está fazendo aí um pouquinho mais de 1 ano. Esse é um produto que a Tex disponibiliza e que aí está aberto independente do valor do investimento que a pessoa queira alocar posterior à mentoria, é isso? Isso, até a gente atende às vezes pessoas que já têm investimentos e precisam de um acompanhamento, ela realmente quer aprender mais e não importa o valor que ela tenha investido ou não. O importante é que a pessoa tenha disposição para aprender e queira o nosso acompanhamento. Isso que vai fazer a diferença. Eu até digo para os mentorados que às vezes eles exploram um pouco, eles usam pouco. Eu, quando faço alguma mentoria, eu encho o saco realmente. Eu faço perguntas, eu mando WhatsApp, eu ligo. Eu faço uma mentoria em São Paulo sobre liderança. Toda semana eu falo lá com o meu mentor, estou pagando ele bem pago, né? Então eu preciso que realmente ter acesso. Então as pessoas que têm acesso ao mentor têm que usar bem ele. Bom, a gente acaba, ou foi acostumado assim, e aí volta lá naquela questão das crenças limitantes. Trabalha todo mês, dia 5 recebe, dia 6, 7 paga,
e vai seguindo. Ah, faltou dinheiro, joga o boleto, reparcela e assim vai. Por isso que eu falo que buscar esse entendimento, entender onde é que está o gargalo do teu orçamento, isso é que a mentoria está buscando, Roberto? Sim, nesse diagnóstico que a gente faz, uma das etapas que a Fernanda acaba fazendo com os mentorados, é ele preencher uma planilha com os gastos. E ali vem muitas surpresas. Sim. A pessoa acha que está gastando talvez muito em alguma coisa e ela vai ver que é em outra. E quando ela enxerga, ela consegue já controlar isso, porque quem não mede não controla. Então, o orçamento doméstico tem que ser como o orçamento de uma empresa. E não precisa ser uma coisa chata. Pode ser uma coisa legal, né? Até um dia eu comentei contigo, quando a gente estava falando sobre isso, uma coisa que a gente adotou lá recentemente em casa, até foi fruto de um livro que eu li, a gente atrelar a um hábito que a gente goste a uma coisa que não é tão gostosa, né? Afinal, preencher uma planilha não é uma coisa sexy, né? Ninguém sai de casa pensando, pô, hoje eu vou para casa, vou preencher uma planilha, né? Então, o que o autor recomenda? Poxa, converse com o seu parceiro e peça para ele escrever 10 coisas que deixam ele feliz, ou hábitos, né? E você também escreve. E busca aliar isso a uma rotina que você precisa fazer que não é tão legal. Por exemplo, fazer uma planilha. O que a Fernanda, a gente chegou ao consenso? Olha, vamos fazer isso uma vez por semana, domingo, e a gente sempre coloca uma música, faz as meninas dormir, e às vezes toma um vinho ou faz uma comida diferente, e aí depois do jantar vai lá e preenche a planilha. Se você faz semanalmente, não acumula, aí não fica tão cansativo assim. Então, ter um controle do orçamento doméstico é muito importante. E eu te digo, Paulo, que essa é uma prática não de quem tem pouco dinheiro, mas de quem tem muito dinheiro. Os clientes que eu atendo que têm maior patrimônio são as pessoas mais bem organizadas. A gente pode pensar, não, mas porque o cara que está controlando é porque tem pouco dinheiro. Não, pelo contrário. As pessoas mais ricas que eu conheci são as que mais estão preocupadas realmente onde estão os seus gastos. Pois é, quando eu comecei, que eu também estou fazendo a mentoria, quando eu comecei, a gente, lá em casa, a preocupação era essa, porque dinheiro está entrando, graças a Deus, né? Mas também estava saindo muito e a gente não estava entendendo onde é que estavam os gargalos. Como eu te falei, achava que era no mercado, mas era no Mercado Livre, né? Onde é que estava? Estava certo que era mercado. Era mercado, né? Mas era Mercado Livre. Ou seja, e aí eu comecei a perceber, na minha avaliação, de que não são grandes valores. São valores pequenos, mas que vão te machucando, vão te colocando ali numa fragilidade financeira. O cartão de crédito, Paulo, ele é uma ferramenta muito boa se bem utilizada, mas as pessoas acabam fazendo mau uso dele, porque ele é fácil de utilizar. Sim. Poxa, a gente vem aqui comprar um café e tem que pagar R$10. Tu tira do bolso R$10, aí você vai lá e paga um almoço, foi mais 80. Final do dia você olha, pô, eu tenho 200, só tenho mais 100 e poucos reais. Tu começa a ficar preocupado. Agora o cartão de crédito, não, você vai passando e não vê. Então, às vezes até para alguns clientes mentorados, eu recomendo parar de usar o cartão de crédito por um tempo, para que ela entenda realmente onde estão os gastos. Só essa pausa no cartão de crédito já faz ela economizar um monte, porque o cartão é muito fácil e a gente não vê o volume que a gente gasta. Então, o cartão de crédito, ele é uma boa ferramenta se bem usado, mas se mal usado, ele acaba sendo um grande inimigo dos casais, né, de quem está buscando cuidar do seu dinheiro. Bom, mas nessa roda aqui que a gente acaba sempre correndo atrás do próximo dia, como fazer, Roberto, para diminuir o cartão de crédito, sendo que às vezes você já está começando o mês já com uma fatura muito alta, e aí eu vejo que talvez seja um desses grandes problemas, é querer resolver um problema que você mesmo criou muito rapidamente e aí, não vai dar nesse mês, vai jogando para o outro, ou seja, vai só aumentando a bola de neve? Sim, é importante, Paulo, a pessoa dividir os seus gastos em grupos, ou em caixinhas, ou em potes, seja qual for a nomenclatura. Quais são aqueles gastos essenciais que não tem saída? Pô, energia elétrica, preciso pagar, às vezes moro num prédio condomínio, colégio dos filhos. Você sabe que vai ter todo mês, Isso. né? Esses são aqueles gastos que você não tem opção. Pô, resolvi esses. O que é lazer? O que são os gastos variáveis que eu posso mexer? Normalmente é aqui que está o grande problema. Os gastos fixos nem são um peso muito grande no orçamento, mas sim os variáveis. Então são nesses que você tem que trabalhar no início e ir cortando ele aos poucos. Não dá para fazer também um milagre de um mês para o outro. Você tem que ir olhando, por isso que a planilha ajuda bastante, e aos poucos você vai diminuindo aquilo que é necessário. Eu lembro em um dado momento que a Fernanda e eu, a gente estava olhando, pô, mas não está sobrando dinheiro, né? Aí, pô, mas não está indo dinheiro. A gente começou, na época era churrasco, a gente fazia
todo final de semana um churrasco que chamava um casal de amigos. Ou 2 casais, ou às vezes 3 casais. Era R$500 por final de semana, 4 semanas, R$2.000. É muita grana, R$2.000. Poxa, se eu guardo isso de forma consistente, com certeza em 20 anos eu fico milionário com R$2.000. Né? E ia num churrasco. O que a gente fez? Não, poxa, vamos fazer um churrasco por mês então. E é isso, não deixei de fazer o churrasco, estar junto com meus amigos, não deixar de ser meus amigos, mas não preciso fazer churrasco todo final de semana. Então, esses gastos que a gente não se dá conta, a gente vai fazendo. Pô, mas eu mereço um churrasco. Poxa, merece, mas precisa chamar os amigos, precisa você bancar. Ou por que não chegar para os amigos? Olha, vamos rachar, vamos fazer um churrasco, mas vamos dividir a carne aqui, vamos dividir a cerveja. Pronto, resolve o problema também, né? Bom, nessa questão de eu mereço, eu trabalho, eu posso, que as pessoas acabam entrando numa armadilha que elas mesmas armam? É bem isso. Uma certa recompensa? A gente compra por emoção e justifica por razão. A gente vai lá e compra e depois dá 1000 desculpas. Não, mas é porque eu merecia. Não, é porque eu prometi para mim mesmo que se eu chegasse lá eu ia fazer isso. Ou porque eu estou estressado. E aí a gente tenta achar um argumento racional para aquilo que é emocional. Então, a gente precisa, antes de tudo, Paulo, nos conhecer. Saber controlar nossas emoções. Se a pessoa não se conhece, ela não consegue controlar seus pensamentos, ela está num caminho difícil. Então, essa jornada de investir melhor, de guardar dinheiro, é uma jornada também de autoconhecimento. E para a gente se autoconhecer, a gente precisa parar para pensar e conversar. Isso dá trabalho. As coisas boas da vida, Paulo, dão trabalho. E a gente foge disso. Nosso cérebro foi treinado para pegar o conforto. Né? São milhares de anos de formação assim que a gente quer conforto. Por que a gente engorda? Né? O corpo está guardando energia ali para um momento de escassez, que ele imagina que vai acontecer. Não acontece mais isso conosco, né? Mas o corpo continua com essa rotina, né, de guardar energia para algum momento de escassez. É o mesmo que a gente faz em outras questões da vida. Então, se conhecer, muda o jogo. Bom, a gente trata aqui também sobre sonhos e objetivos, e o investimento também passa por isso. Por exemplo, uma pessoa... E aí eu vou puxar aqui a questão do sonho, porque cada um tem o seu. Uma viagem, um carro, uma casa. Planejar é o caminho, Roberto, uma vez que a gente está tratando aqui sobre primeiro organizar e para as pessoas que estão planejando, por exemplo, uma casa, que é o sonho do brasileiro é ter uma residência. Se ela não começar a se organizar agora, é um sonho que vai ficando cada vez mais distante? Ô Paulo, não só planejar, mas como escrever e colocar no local visível. Teve um tempo que a gente colocava na geladeira. Pode ser uma viagem, pode ser esse imóvel, seja a aposentadoria, a liberdade financeira, a minha oportunidade de escolha. É importante você colocar lá, definir um valor. Para eu comprar essa casa eu vou precisar tanto de entrada porque eu vou financiar o restante. Em quanto tempo eu vou fazer isso e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí um aspecto bem importante, Paulo, um adendo sobre o que você está falando, é sobre imóvel. Nesse evento que eu estava em São Paulo, quinta e sexta, tinham bastante corretores de imóveis, donos de imobiliária. Eu até confesso que eu não sabia, o crédito imobiliário na Caixa, até R$500 mil, ele tem faixas de 4%, 6% e 7%. Então, poxa, imagina, a pessoa conseguir comprar um apartamento, hoje aqui na nossa região, R$500 mil, a pessoa compra um bom apartamento ou uma boa casa e ela consegue financiar isso a 7%. Não faz sentido a pessoa ficar pagando aluguel quando ela tem a oportunidade de pegar um empréstimo, financiar esse imóvel e com o valor que ela pagar de aluguel, ela vai estar pagando o imóvel que é dela. Perceba, Paulo, nos últimos 20 anos a inflação média no Brasil foi de mais de 7%. Então, se eu pego os juros a uma taxa de 7% e a inflação é 7%, eu não estou pagando nada, né? Só a valorização do imóvel e o que o poder de compra do dinheiro acaba acontecendo no Brasil, esse imóvel, entre aspas, sai de graça para mim. Então, faz muito sentido a pessoa comprar o seu imóvel e financiar, aproveitar esse benefício, esses juros incentivados que o governo está dando. Imagina, a taxa Selic está em 15% e a pessoa consegue pegar um empréstimo a 6%, a 7%, a 4%. Então faz muito sentido ela pensar em ter o seu próprio imóvel e aproveitar esse benefício, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? E se organizar para isso, né? Eu volto a dizer, a economia de hoje é uma saidinha e tal, vai te auxiliando para você começar a priorizar os teus sonhos, né? Porque esse imóvel tu vai precisar dar uma entrada, não tem jeito. Então você vai precisar, poxa, beleza, daqui a um ano eu quero comprar meu imóvel. Quanto que eu preciso de entrada?
Aí eu vou precisar de 20 mil. Beleza, então eu vou começar a guardar aqui R$200, R$300 por mês. Essa questão do hábito, Paulo, eu comparo com a academia de novo. Eu faço academia 3, 4 vezes na semana, no mínimo 3, mas quando eu consigo eu vou 4 vezes. E a gente vai vendo grupos de pessoas que vão para academia. Agora no inverno, academia vazia. Uhum. Começa a esquentar ali por setembro, outubro, tu começa a ver. Dezembro, academia lotada. Todo mundo querendo projeto verão. Isso, vai funcionar? Não. As pessoas ficam muito desesperadas quando elas querem mudar alguma coisa para fazer muito. Então a pessoa, não, agora eu vou 5 vezes para academia. Daí ela começa 5. Primeira semana, segunda, terceira semana. Hoje eu vou 4. Passou um mês. Não, agora eu vou 3. E quando vê, ela não vai mais para academia. Poupar também é isso. A gente não deve começar com um valor muito alto. Então, Roberto, eu consigo guardar R$1.000 por mês. Tá bom, começa com 500 então. Que tu vai conseguir fazer isso por mês. Uhum. Até isso virar um hábito, que tu sinta falta se você não faz. Demora para a gente criar um hábito, não é rápido. Uma coisa que você nunca fez na vida não vai ser em um mês que você vai resolver. Então é bom, no primeiro momento, estabelecer uma meta mais palpável e fácil de ser alcançada para que você crie o hábito. Depois que você criar o hábito, você vai sentir falta. Aí, acabou-se. Você aprendeu a poupar, o próximo passo é investir bem esse dinheiro e você vai ver os frutos disso logo à frente. Daí eu estou te ouvindo e você falando sobre tempo, sobre que, de fato, há um processo a ser seguido, um ritual de tempo e tudo mais. E aí volta a questão de que as pessoas acabam, às vezes, caindo nesses papos de rendimentos muito altos de mês a mês, né? Porque as pessoas querem liquidar esse problema o quanto antes, é isso? Porque a pessoa ela precisa achar uma saída, ela está desesperada. Uhum. Eu vi alguma pesquisa agora, recente, Paulo, que essas bets vão tirar uma boa porcentagem dos jovens da faculdade, porque eles estão gastando esse dinheiro que eles poderiam investir na faculdade com jogos, apostas, né? E a grande causa das pessoas fazerem apostas é porque elas não acham mais uma saída. Elas pensam o seguinte, eu não vou conseguir, o único jeito de eu conseguir melhorar a minha vida vai ser através da sorte. Então ela está já desistindo dela própria e ela pensa, o único caminho é eu contar com a sorte. Só que nesse jogo a estatística trabalha contra ela. Imagina dos que apostam quantos vão ganhar. Então, isso é feito por desespero. E não é um problema só do brasileiro. A gente acha que, o brasileiro é um povo, a gente às vezes joga contra nós mesmos. Mas não, os Estados Unidos tem esse problema, a Europa também. E o grande motivo é o desespero. A pessoa acha que não tem mais saída, ela vai arriscar para apostas para resolver um problema que tem solução, mas ela vai precisar de tempo, não tem atalho. Bom, a mentoria é só a planilha? O que ela contempla mais? São 6 meses de acompanhamento, é isso? A gente vai trabalhar 3 pilares, Paulo. O primeiro pilar é essa questão da mentalidade. Então, você tem um acompanhamento de uma especialista, que é uma psicóloga, para entender realmente onde que estão os teus problemas psicológicos, onde que estão os teus gatilhos, quais são as tuas crenças. Trabalha isso. Beleza, resolveu essa parte, vai para o segundo pilar, que eu falo que é a clareza financeira e patrimonial. Já teve alguns clientes que eu atendi que já estavam aposentados e não sabiam. Uhum. Tinha um patrimônio suficiente. Esse cliente de 60 e poucos anos, a gente está fazendo isso. Ele já poderia estar numa situação muito melhor. Então, a gente organiza o patrimônio. Qual é o patrimônio imobilizado que você tem? O que você tem de imóvel? O que tem de carro? E organiza isso. Quanto que você vai precisar poupar por mês? Terceiro pilar, investimentos. E aí, cada mentorado, a gente estabelece um plano de ação e vai acompanhando. Nesses 6 meses, ele vai sair do ponto, talvez, de uma desorganização financeira, vai estar organizado e vai sair investindo. Vai já ter, no mínimo, a sua reserva de emergência resolvida ou encaminhada e vai entender como cuidar melhor do seu dinheiro. Bom, você falou sobre reserva de emergência. Isso a mentoria também ensina à nossa audiência. O quão isso é importante, Roberto? As pessoas talvez podem pensar, o melhor caminho é começar pelas ações, fundo imobiliário, criptomoeda. O que eu mais escuto agora é Bitcoin. Roberto, compra ou não compra o Bitcoin, né? Aliado a tudo isso, que é tentador, né? Porque são ativos que realmente multiplicam patrimônio, mas imagina o seguinte, se eu estou aprendendo a andar, faz sentido eu pegar uma bicicleta? Não, né? Vou acabar caindo, isso que ocorre. Nos investimentos é a mesma coisa. Então, a reserva de emergência ou reserva de oportunidade, elas funcionam como um colchão de segurança. Ela é aquela parte do teu dinheiro que, se der uma zebra, você tem disponível. Ela tem alguns requisitos. Tem que ser seguro, tem que ser líquido, ou seja, eu consigo acessar a qualquer momento.
Então, eu preenchendo isso, segurança e liquidez, e qual a rentabilidade, Roberto? Pelo menos acompanhar o CDI, que é o juros hoje no Brasil. As opções, fundos de liquidez diária, CDBs de banco ou Tesouro Selic, que é um investimento do governo. Você está emprestando dinheiro para o Brasil, que é o investimento mais seguro. Embora eu sei que as pessoas ficam meio desconfiadas quando eu falo isso, mas de fato é, né? E quanto que eu devo ter de reserva de emergência? Que é uma outra pergunta. Olha, no mínimo 6 meses do teu custo de vida. Poxa, eu tenho um custo de vida de R$3.000. Eu preciso ter R$18.000 nessa reserva. Tá, Roberto, eu preciso colocar todo o meu dinheiro nessa reserva, não posso ir investindo em alguma coisa para aposentadoria? Pode ir dividindo, mas você tem que ter um horizonte que você precisa ter uma meta de resolver a sua reserva de oportunidade. Porque senão o que ocorre? Vou lá e compro ações. Ações são muito voláteis. Banco do Brasil está num valor muito bom, R$20. Um banco sólido, preço muito bom, só que ninguém garante que vai cair mais. Aí imagina que eu vou lá e compro o Banco do Brasil hoje e essa ação cai 10%. Passou 2 semanas, eu preciso desse dinheiro. O que vai acontecer? Perdeu dinheiro? Perdi dinheiro. Aí a pessoa vai ficar frustrada. Agora, com a reserva de emergência, se está num local seguro, líquido, estável, ali que ela não vai perder dinheiro, ela vai lá, resgata, paga aquela emergência ou aquela oportunidade que surgiu para ela e está tudo certo. Quem se organiza financeiramente acaba sempre se dando melhor por uma série de fatores que o Roberto está nos citando aqui hoje. Começar hoje, pensando no futuro, Roberto. Eu tenho a minha esposa, a gente quer com 60 anos não se preocupar mais com o que virá ou ter uma vida financeira que nos mantenha com o conforto que nós tentamos nos manter hoje. Isso é possível através de um bom posicionamento financeiro? Ô Paulo, eu tenho certeza que qualquer pessoa, deixa eu pegar só uma água aqui, qualquer pessoa que começar agora, em 15 anos, ela se aposenta. Se ela conseguir poupar, investir bem esse dinheiro e manter isso com consistência, ela vai se aposentar. Então, no teu caso, por exemplo, antes dos 50 dá para te aposentar. Mas tem que começar isso o quanto antes, né? Você já está fazendo isso, está no caminho, já descobriu como cuidar melhor do teu dinheiro. É uma caixa d'água, né? Você já encontrou os furos, então Sim. Agora você está tampando eles e agora o próximo passo é manter isso. Porque às vezes as pessoas perdem na consistência. Acaba se perdendo no meio do caminho. Agora, para chegar numa aposentadoria dessa, muitas pessoas vão imaginar, mas eu preciso então guardar 10 mil por mês. Não é bem assim, Roberto? Dá para começar com pouco, e isso funciona muito o efeito dos juros compostos. Chega um tempo que o valor que você poupa não é mais tão relevante, porque esses investimentos vão gerando juros, você reaplica, e aí ocorre a famosa bola de neve que a gente fala, que é um efeito dos juros compostos. Então você pode começar com pouco e não cair na armadilha de quando você ganhar mais, você aumentar a sua despesa. Imagina que hoje com 15 mil você consegue poupar R$1.000. Poxa, o valor já é interessante. De repente você está ganhando 20. O que seria o natural? Poxa, vou poder economizar mais 5, né? Não, você começa a gastar 20. Aí, poxa, continua guardando 1.000. Não, você podia complementar. Roberto, não quero os 5. Bom, mas pelo menos bota mais 2 ali. Então, cuidar com isso. O teu padrão de vida não pode acompanhar o crescimento das tuas receitas. No mínimo, a gente deve viver a 1 ou 2 padrões abaixo do que a gente poderia. Isso é uma solução que funciona para todo mundo e a gente vê que as pessoas que tiveram sucesso financeiro sempre aplicaram isso. Bom, e se você está interessado em fazer a mentoria Um Novo Caminho da Tex Investimentos, do Roberto, tem aqui um link, tem aqui um QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular, você terá acesso aí às redes sociais da Atex e será um prazer atender todo mundo, né, Roberto? Sim, a gente começa, Paulo, com um diagnóstico, a pessoa clicando ali no QR Code vai ter acesso a um especialista do nosso time, ele vai marcar uma reunião online, na qual ele vai entender se faz sentido ou não a pessoa ter esse serviço à disposição dela, essa mentoria. Então, no mínimo, a pessoa já sai com um diagnóstico, um raio-x da sua vida financeira. E de graça, a pessoa não paga nada por essa reunião. Só ela vai dar o próximo passo se fazer sentido para ela. Então, aproveita porque essa é uma oportunidade. Eu gostaria de ter tido uma oportunidade dessa lá atrás, quando eu comecei a investir. Tenho certeza que eu estaria hoje em outro patamar. Alguém para poder dar a mão, né? É isso. É bem essa palavra. Bom, eu quero agora falar com o Roberto Pereira, o pai, o marido, o empresário. Roberto, o que foi te moldando ao longo do caminho para você se tornar hoje esse empresário de alta performance que está aí atuando em vários setores? Tem alguns pontos que são importantes aqui, Paulo. Para que a gente possa ter
um resultado acima da média, a gente em algum momento tem que desequilibrar. Eu vejo às vezes algumas gerações mais novas, o equilíbrio é muito importante. Claro que é. Sim. Desejo isso também. Mas nos momentos que eu tive um avanço profissional, foram momentos que eu tive algum desequilíbrio. Às vezes na vida pessoal, tive que abrir mão de alguma coisa para conquistar outras. Então, o segredo é o seguinte, às vezes vai desequilibrar de forma consciente, eu sei que estou fazendo isso, mas está combinado. Desequilibrou, cheguei onde eu queria, equilibra de novo. Vou dar um exemplo prático. Quando eu decidi fazer essa migração de carreira para o mercado financeiro, a gente teve que tomar a decisão de eu pedir exoneração de um cargo público, no qual eu era bem remunerado, não continuar no meu escritório de advocacia, no qual estava muito bem, ir para Florianópolis, mudar de cidade. Minha esposa estava grávida, a gente já tinha uma filha, uma cidade que a gente não tinha nenhum parente, mas a gente combinou isso, planejou, e se não fosse essa decisão, a gente não estaria aqui hoje. Então, naquele momento, desequilibrou a vida pessoal. Poxa, a gente abriu mão de muita coisa, mas foi combinado, a gente discutiu isso. Então, para que a gente possa ter uma alta performance, a gente vai precisar, às vezes, desequilibrar alguma coisa e equilibrar a vida profissional e a vida particular. Você precisou dizer não para algumas questões, né? Para muitas, inclusive para amigos. Foram decisões difíceis naquele momento. E aí ajuda muito uma coisa que é intangível, Paulo, que é a fé. Né? Porque fé é você acreditar sem ver. Uhum. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Né? Tanto que a Fernanda concordou desde o início, porque eu estava passando para ela essa segurança, essa fé. Então a fé é algo intangível que não entra na conta. Né? Eu sempre digo o seguinte, tem a parte que cabe a gente e tem a parte que é Deus. Né? Deus tem que ser colocado na conta também, ele faz o impossível acontecer. E às vezes mais vezes que a gente imagina. Bom, nessa relação de pai, de marido, de empresário, quando você erra, você busca aí me corrigir de que forma? A perfeição existe, Roberto, nesse turbilhão de tarefas a serem executadas? Não é perfeito, Paulo, mas quando você tem filhos, você deve com certeza concordar comigo, já você tem uma filha também, muda tudo. O futuro não é mais só seu. O futuro são daquele bebê, daquela criança que depende de você. Então, isso muda a tua perspectiva de tempo e as tuas preocupações. Então, tudo que a gente faz hoje, boa parte é voltado para os filhos. Para principalmente, sabe o que, Paulo? Dar liberdade de escolha para eles. Eu não sei o que minhas filhas vão querer fazer no futuro, mas eu quero que elas tenham liberdade de escolha. Não sei se elas vão querer seguir a minha carreira, se elas vão querer empreender, se vão querer fazer faculdade. Eu espero que sim, mas é uma decisão que elas vão ter que tomar. Mas o que eu desejo do fundo do coração é que elas tenham essa possibilidade. Então, acho que o grande desafio dos pais é esse. Dar possibilidade para os seus filhos tomarem as decisões que são melhores para eles, não para os pais. Né? O que mudou na tua vida financeira depois de se tornar pai? Isso já vinha tendo esse sentimento desde lá quando você casou com a Fernanda? Ela era sempre mais controladora financeiramente falando. E depois que você se tornou pai, você também teve uma nova realidade, Roberto? Eu fiquei mais cauteloso nos investimentos. Até então eu corria mais risco, eu tinha um perfil arrojado, investia sim em ativos como renda variável, né, ações, e a partir do momento que eu tive filhos, aí sim eu comecei a ficar mais conservador. Então muda-se com certeza a tua tolerância a risco. Hoje eu corro muito menos risco do que eu corria no passado. Então o fato de ser pai acabou mudando um pouco até a minha característica de como eu invisto. Como é que você orienta casais que hoje não falam sobre finanças e a gente sabe que infelizmente muitos não falam sobre? Comece já, né? O quanto antes, porque se esse casal não discutir, Paulo, hoje sobre as suas finanças, vai discutir às vezes num mau momento. Infelizmente, às vezes num divórcio. Às vezes, nesses casais que acabam não falando sobre finanças, acaba que cada um está puxando para um lado. É isso que a gente vê na prática. Eles, às vezes, teriam com a situação financeira resolvida, porque são pessoas que ganham bem, têm bons recursos, mas pelo fato de não conversarem, acaba que eles criam discórdia. E quando eu falo isso, Paulo, a Fernanda e eu, a gente tem alguns combinados. Óbvio que a tua esposa vai ter gastos que ela não quer que tu saiba. Às vezes até um presente que ela está comprando para ti, ela não vai te certificar disso. Mas o que a gente define? Um valor. Até tantos R$1.000 tu pode, né, gastar sem me consultar. Passou disso, precisa me consultar. E também tem que ter aquele dinheiro ali no orçamento que você gasta com
coisas que talvez se alguém olhasse de fora, pô, será que faz sentido? Não, tem que ter essa parcela. O que não pode é essa parcela tomar conta do orçamento. Eles têm que representar um pouco do teu dinheiro, não pode representar a maioria. Então tem que ter esses combinados no casal para ser uma coisa leve também. Poupar não pode ser uma coisa difícil, não pode ser uma coisa sacrificante. Óbvio, a gente precisa dizer um não hoje para o futuro de amanhã, mas também não tem que ser uma coisa muito cansativa e massiva assim. Muito bem. E, portanto, conversamos assim com o Roberto Pereira, da Atex Investimentos. Espero que você tenha gostado deste conteúdo e, se você precisar, o Roberto, a Atex está aqui à disposição para te auxiliar a cuidar do seu dinheiro. Afinal de contas, Roberto, eu acho que esse é um ensinamento que nós ganhamos lá quando somos criança e que acho que vale ainda. Dinheiro não aceita desaforo. Eu escutei isso várias vezes de pessoas com mais experiência que a gente e elas estão cobertas de razão. Se a gente for ver, a gente está muito preocupado em ganhar mais, mas não adianta eu ganhar mais se eu não cuido bem desse dinheiro. Então, começar a cuidar bem do dinheiro já vai fazer toda a diferença. Paulo, obrigado pela oportunidade de conversar contigo, com a tua audiência. A nossa grande missão aqui é servir. Então, todo mundo que precisar da nossa ajuda, procura o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, qualquer coisa, chama o Paulo e a gente está aqui para auxiliar. O maior desejo nosso é servir as pessoas para que elas possam realizar seus sonhos. Na internet é só buscar pela Atex com X? Atex Investimentos, ou pode buscar lá por Roberto Pereira Invest também, que vai me encontrar. A gente está à disposição para conversar. Converso com pessoas do Brasil inteiro, isso é muito legal, até pessoas que não moram no Brasil. Então a internet facilita bastante esse contato e a gente está aqui para ajudar. Portanto, conversamos assim com Roberto Pereira, da Atex Investimentos. A você, obrigado e até o próximo capítulo.